boa tarde! Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E o Mãe Antenada saiu dos estúdios para falar sobre um assunto muito necessário, que está sendo muito debatido nos últimos meses, superdotação. Sobre esse assunto a gente vai conversar hoje com a neuropsicóloga a doutora Marivânia Mota. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Deise. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui batendo esse papo tão legal contigo. Agora, para a gente começar a levar essa informação para as pessoas, o que é a superdotação que tem sido muito difundida nos últimos meses? Bem, Deise, a superdotação, apesar dela, nos últimos meses, ela tem sido discutida bastante, ainda é vista de forma distorcida no Brasil. Quando se fala na superdotação, se pensam em pessoas, em crianças que têm um super gênio, que sabe sobre tudo, que sabe fazer contas extraordinárias, E a superdotação, ela não é bem isso. A superdotação são pessoas, crianças, que têm um desenvolvimento precoce, um desenvolvimento que está para além do que é esperado para aquela idade. Sim. Então, são crianças que começam em seu desenvolvimento psicomotor, linguístico, muito cedo, tem um desenvolvimento muito rápido e chega a um ponto de uma inteligência que ultrapassa a inteligência da população. Então, pessoas com uma inteligência com QI acima de 130, ou com percentil acima de 98%. Mas a gente pode falar que as altas habilidades de superdotação, ela não é só a inteligência, ela tem um QI alto, mas ela vem também com várias outras características. Então, muita motivação para resolver uma questão, ter uma habilidade com pensamento crítico para resolver algo que a gente não imaginou, a gente não pensa que poderia usar aquela forma para resolver, e aí o superdotado ele vem e resolve de forma bem simples. Então, as altas habilidades de superdotação é alguém que tem um desenvolvimento muito bom, seja para uma área ou várias áreas, e tem uma inteligência acima da média. Quando a senhora fala crianças, às vezes para as pessoas entenderem, isso só acontece com criança, na infância, e depois isso muda, ou isso é para a vida? Não, a gente fala da criança, é mais o meu público, mas é para a vida. A superdotação, ela é genética. Então, já nasce com essa predisposição para ser superdotado e vai ao longo da vida. Às vezes passa sem uma identificação, sem ser percebido, mas tem vários adultos superdotados que nem sabem que são. Então, pessoas que não conseguem se encaixar, pessoas que não são inseridas dentro da sociedade, porque a sociedade tem um padrão. E nesse padrão social estabelecido, de pessoas, as pessoas superdotadas não conseguem, na maioria das vezes, se encaixar. E isso, às vezes, até traz um sofrimento, um sofrimento psíquico, por conta de se sentir fora desse social, não pertencente, ou muitas vezes, como eles falam, se sente estranhos, pessoas estranhas, fora, assim, eu não pertenço a esse mundo. Sim. Agora a senhora falou nessa questão do pertencimento. Quais assim, as principais características que, para quem está nos assistindo, os pais que estão assistindo, que pode perceber nos seus filhos e ter um estalo, entender assim, será que meu filho pode ser superdotado? Quais são as principais características que os pais devem observar? Muito cedo, na primeira infância, o desenvolvimento precoce. Para a linguagem, começa a falar muito cedo, andar muito cedo. E principalmente para o aprendizado. Então, aprende, antes de ir para a escola, já está alfabetizado, na maioria das vezes. E aí são pessoas que têm um desenvolvimento muito rápido, e quando a gente fala na vida adulta, são pessoas que têm uma velocidade do processamento muito rápido, processa as informações de forma rápida, pessoas que têm um senso crítico muito bom, senso de justiça, não aceita que as injustiças aconteçam, busca
E aí acontece, Deise, nas escolas, superdotados que tomam a briga de outras crianças, né, por conta de querer fazer uma justiça e acaba sendo penalizado por algo que não era dele. Sim. Então, sim, nem todas as características elas vão estar em todos os superdotados, mas tem um padrão que a gente percebe em quase todos os superdotados, que é o perfeccionismo. Então, eles tem uma autocobrança muito grande, né? Se cobra, quer que seja perfeito. Isso também traz uma questão emocional, porque eles têm essa autocobrança para entregar o melhor, né? Entregar algo que não seja perfeito, para eles é um sofrimento. Agora, falando dessa questão do sofrimento, dentro dessas características, eu acho que para as pessoas entenderem, nem tudo são flores, né? O que é que isso traz de prejuízo, caso não seja identificado logo cedo, caso não seja tratado de forma rápida? O que é que isso traz de prejuízo para essas pessoas? Quando se fala do sofrimento, a gente pensa de um superdotado que se sente estranho, que se sente diferente, né? Quando a gente imagina a gente ir para uma festa com uma roupa diferente, estão todos ali com uma roupa, você está com roupa diferente, isso te faz sentir mal. Sim. Agora imagina um superdotado todos os dias, a vida inteira passando por isso. Então é assim que ele se descreve, é assim que a gente imagina. Então, se sentir diferente traz um sofrimento. O não pertencimento, sim, a autocobrança, a velocidade em que o cérebro trabalha, né? O cérebro tem uma conexão muito mais rápida. Isso faz com que aconteça uma ansiedade, né, ao longo da vida. Tem criança com 2 anos e meio, adolescentes com ansiedade, né, superdotados, porque o cérebro trabalha muito rápido, dorme pouco, então isso ao longo da vida vai trazendo um sofrimento. Sim. Então, quando não é identificado, quando criança, e esse sofrimento ele vai se acumulando, pode chegar na adolescência, na vida adulta e desencadear um transtorno de ansiedade, né, ou uma depressão. Em muitos casos que a gente tem percebido de adultos superdotados com bipolaridade. Então, e quando a gente vai para a literatura, a porcentagem de pessoas superdotadas relacionado ao suicídio é maior do que a população comum, justamente por conta desse sofrimento, né, de ser inadequado para uma sociedade que é padronizada. Agora, para as pessoas, a gente também tem os duplamente excepcionais. Quem são essas pessoas? Como é possível também fazer um diagnóstico e uma identificação dessas pessoas? A superdotação, Deise, ela pode vir sozinha, né, as altas habilidades de superdotação, porém acontece em muitos casos de estar associada a outra condição. Sim. Quando isso acontece, nós chamamos de uma pessoa duplamente excepcional, uma pessoa com dupla excepcionalidade. Então, são as altas habilidades de superdotação junto com o TDAH, junto com o autismo, acontece muito, com transtornos de aprendizagem, com depressão, com ansiedade. Então, isso torna, né, ou complica ainda mais as condições da pessoa, quando vem uma outra condição associada. Sim. Porque só a superdotação, por si só, por mais que as pessoas considerem que seja uma coisa boa, não é uma coisa boa, não é uma coisa tão boa como se imagina. E quando vem com uma outra condição associada, então o quadro se complica. Né? Porque vamos imaginar um superdotado com TDAH. Sim. É como se algo que puxa para cima e algo que puxa para baixo. Então, imagina essa pessoa sendo esticada para duas pontas. Então, se por um lado ela tem um desenvolvimento, um processamento muito rápido, por outro lado, o TDAH ele lentifica isso e faz com que a pessoa perca essa capacidade de motivação para desenvolver as atividades. Pode mascarar, então? Pode mascarar. Então, acontece da superdotação, tanto mascara um outro transtorno, né, um TDAH, um transtorno de aprendizagem, como o outro transtorno também pode esconder, camuflar a superdotação. Né? Então, dentro dessas duas condições, a pessoa pode ter um sofrimento maior. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a dificuldade do superdotado com a escola.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte: a dificuldade do superdotado com a escola. Existe essa dificuldade? De que forma a escola pode ajudar ou atrapalhar? A escola hoje, para o superdotado, é a maior dificuldade. Sim. Porque, digamos que as escolas elas não estão preparadas nem para receber os alunos que têm uma dificuldade, né, com relação a um atraso, quanto mais com a desinformação que se tem com relação à superdotação. Hoje, a superdotação no Brasil, a gente costuma falar que está em conhecimento uns 50 anos atrás dos Estados Unidos ou da Espanha. Um atraso. Então, um atraso muito grande em conhecimento. E isso não fica fora das escolas. Então, as escolas não estão preparadas para receber esses alunos e oferecer uma educação de qualidade, fazer uma adaptação. Porque o superdotado na escola, ele precisa ser inserido e compreendido como alguém que tem uma necessidade especial. É tanto que está nas leis, é tanto que está na LDB, que o superdotado está dentro, né, dessa condição de um aluno com necessidades especiais. Então, é necessário que a escola tenha um olhar cuidadoso, é necessário que a escola inclua, e aí a gente tem duas condições. O aluno pode ser avançado, acelerado, para um outro ano letivo, Sim. se tem as condições favoráveis, ou a escola deve fazer o PEI com enriquecimento de currículo. Nesse enriquecimento de currículo, a escola deve ter conhecimento das condições do aluno, do conhecimento do aluno, em qual nível o aluno está, para desenvolver as tarefas de acordo com esse nível do desenvolvimento. O que acontece é, quando a escola força o aluno superdotado a aprender num nível nivelado, igual aos outros, e quando ele já está avançado, então a gente está tamponando esse conhecimento, obrigando o superdotado a guardar o seu conhecimento e esperar. Ninguém deve ser obrigado ou forçado a esperar o desenvolvimento do outro, esperar que o outro aprenda. Na semana passada, uma mãe me ligou e falou que a escola não aceita que o filho escreva já na letra cursiva no primeiro ano, mas ele já tem todas as habilidades, ele quer escrever cursivo, mas a professora não deixa. Então, imagina o sofrimento para essa criança que sabe escrever cursivo, que tem todas as habilidades motoras e cognitivas para escrever cursivo, mas a professora não deixa. Então, a escola hoje é necessário que os profissionais tenham capacitação, se adequem, busque conhecimento para que ofereça uma educação, um ensino de qualidade, de conhecimento para as crianças, né, os alunos superdotados. Em relação também, Marivânia, às famílias, o quanto que a identificação ela traz de benefício para a família como um todo? A identificação com relação tanto para a pessoa, Sim, como para a família, o primeiro momento sabe aquele... Ufa, agora eu sei o que é, um alívio, agora eu entendo porque o meu filho funciona assim, ou adultos, né? Agora eu entendo porque eu sou assim, agora eu entendo o meu funcionamento. Então, o primeiro passo, tanto para a família como para a pessoa superdotada, é o autoconhecimento. Então, é saber dar os direcionamentos corretos. Então, quando chega algumas famílias, já passaram por alguns profissionais, já passaram até por alguns diagnósticos, né, que não são diagnósticos, na maioria das vezes, o verdadeiro, o correto, mas por desconhecimento da superdotação, são diagnosticados com TDAH, com autismo, né, quando, na verdade, é uma superdotação. Ou então, o profissional fala assim, olha, mãe, ele tem tudo, quase tudo de autista, mas não fecha os critérios. Ele está dentro, né, das características, mas não fecha. Então, é um sinal que pode ser uma pessoa superdotada. Então, para a família, saber com que está trabalhando, quais os direcionamentos. Então, esse alívio de dizer, não, agora eu posso oferecer um acompanhamento mais dirigido, mais adequado.
Agora falando, eu acho que é um geral assim das famílias superdotadas em relação ao emocional dessas crianças, né? Os pais mesmo, eles comentam em relação ao emocional. Como é que funciona o emocional de um superdotado? Às vezes ele está bem ativo, às vezes não. Como é que funciona? O emocional do superdotado, a gente fala daquela pessoa que a gente costuma falar que é 8 ou 80. Do zero, está tranquilo, está bem no seu emocional e de repente tem um pico de irritabilidade, acontece uma frustração mínima. Como eles têm dificuldade de lidar com essas frustrações, tende a ter uma reação comportamental, emocional, fora do contexto. E algumas pessoas não entendem, não tem razão, não tem necessidade de você reagir assim. Sim. Então, uma mãe, um pai que fala um pouco mais alto, uma criança superdotada, com adolescente superdotado, eles recebem de uma forma diferente, porque eles são mais intensos. Então, essa intensidade faz com que uma reclamação pareça um grito, pareça uma briga. Então, essas reações são desproporcionais porque eles recebem de forma intensa. Então, é importante não minimizar o sofrimento do superdotado. Sim. É importante acolher e dizer, olha, eu entendo o que você está sentindo e acolher. Porque se entrar no embate, aí só piora. Então, assim, ele está desregulado, ele não consegue se regular, mas porque é o sentimento dele. Ele realmente sente de forma intensa. Sim. E aí eu já queria acrescentar, né, com relação ao emocional das mães. Sim. Eu imagino até que pode ser uma pergunta tua futura. Com certeza. Né? Mas o emocional das mães é algo que é bem delicado. Porque eu vejo as mães de superdotados exaustas. Para conseguir dar conta desse emocional, para conseguir dar conta da escola, uma criança que não para, é uma criança que tem uma fome de conhecimento infinita, uma criança que chega a dormir 3, 4 horas e está tranquila. Recarregada. Então, assim, recarrega com 3 horas de sono e a mãe está começando a dormir, ele já está acordando, ou ele acorda no meio da noite para lembrar que teve um insight, que lembrou de algo, que precisa pesquisar algo. Então, as mães também precisam cuidar, os pais precisam se cuidar nesse emocional, porque o que eu vejo são mães exaustas, mães que não estão aguentando, mães que falam que, nossa... Sobrecarregadas. Realmente é uma situação bem complicada mesmo. Agora, Marivânia, falando sobre... nos últimos meses a gente observou muito essa questão de superdotação, falando muito, e por conta de Whindersson e também a Fabiana Carla. Tem uma questão nos dois, os dois são comediantes, os dois são humoristas. Isso me chamou a atenção. Isso seria uma forma até também de mascarar todo um sentimento, de colocar ali de uma outra forma. Eu acho que é uma pergunta que muita gente tem essa dúvida e queria até fazer em relação a isso. Com relação a eles dois, eles têm uma habilidade muito grande para o humor, né? Uma facilidade de criar as piadas, né? Não diria que no geral, não sei, não conheço eles, né, desse lado, né, de espectadora, né, não sei o quanto eles usaram isso para, né, se encaixar, mas acontece muito o superdotado me falar, olha, eu criei um personagem, esse personagem as pessoas acharam engraçado. Então, nesse personagem, quando eu usei ele, as pessoas riram e foram engraçadas e me acolheram. Então, eu mantive esse personagem, eu mantive esse senso de humor, porque assim eu me sentia pertencente do social, assim eu me sentia acolhido, assim eu me sentia alguém. Então, acontece de muitos superdotados criar personagens. E aí vai testando esses personagens e chega num personagem mais humorado e aí é acolhido. Então, no caso do Whindersson, no caso da Carla, eles têm essa habilidade muito grande. Não sei se começaram por isso, né? Não sei falar, mas eles desenvolveram essa habilidade, uma habilidade muito alta para a comédia.
mas acontece muito dos superdotados já chegar fazendo piada, porque ele sabe que assim ele vai ser visto, assim ele vai ter um acolhimento. Para a gente finalizar, Marivane, em relação às mães que estão observando essas características nos filhos, como essas mães fazem para ter essa identificação? Como é que funciona essa questão da identificação? Olha, a identificação, ela pode começar a ser vista em casa, os primeiros sinais, um desenvolvimento que está fora do que é esperado, um aprendizado muito rápido. Na escola está para além do que é ensinado na série. Então começa a aparecer esses pontos que não são esperados para a idade. Quando são levantados esses pontos, essas características, aí é importante buscar um profissional para fazer a avaliação, de preferência avaliação neuropsicológica abrangente, porque a gente pode avaliar só o QI, a gente avalia só a inteligência, mas a gente não tem parâmetros de um perfil total para saber se há uma dupla excepcionalidade, se há uma outra condição associada à superdotação. Então é importante fazer a avaliação abrangente, traçar todo o perfil para ter essa identificação das altas habilidades de superdotação. Marivane, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelo papo, foi extremamente importante. Eu que agradeço, estou à disposição e muito obrigada por estar também levando esse assunto que é muito importante, um assunto que deve ser dialogado, que deve ser levado para as escolas, para as famílias. A sociedade em si precisa desmistificar sobre o que é superdotação. Superdotação não é o gênio que vocês veem lá na televisão. Superdotação está para além disso. Então, vamos buscar fontes, vamos estudar. É um assunto que a gente precisa trazer em pauta para tirar essas pessoas dessa invisibilidade. Então, eu que agradeço. E assim finalizamos mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.